corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Vem, Espírito Santo, sobre cada um de nós nesse momento. Que nós possamos acolher a tua palavra. Que nós possamos estar atentos ao que tu vais falar através deste nosso irmão Dalton. Que ele seja iluminado, fortalecido com todos os teus dons e frutos deste mesmo Espírito. E que tudo que ele falar seja para a edificação da nossa comunidade, para o nosso bem, para a nossa santificação e também para a conversão de muitos que estão necessitados deste Espírito Santo que tudo transforma. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Boa tarde, então, para quem não cumprimentei ainda. Foi uma alegria receber mais essa vez esse convite, né? Sinal que as pessoas gostaram das outras vezes, e ao mesmo tempo uma responsabilidade de trazer algo de novo, que seja tudo para a glória de Deus. Espero que as palavras do Senhor se façam graça para vocês. Então o tema, conversando com o César, ele pediu para mim escolher o tema, inspirado numa passagem da VVD lá do dia 31 de julho de 1987, e também aquilo que tenho um pouquinho estudado, meditado, né? E eu falei para ele, eu acho que deveria ser assim, não progredir no caminho de Deus, não progredir a regredir. Aí eu, não, mas acho que é muito forte. César, na verdade é o que os santos ensinam, né? E que a mensagem mais forte do que a VVD é difícil, né? E depois a gente vai ver. Está falando um pouquinho. Eu trouxe um livro de O Diabo de Santa Catarina de Sena que vai citar essa frase, né? Em outras palavras, mas com o mesmo sentido. Então, eu vou me basear um pouquinho. Hoje mudei um pouquinho a tática, não trouxe os slides. Vamos ver se é melhor assim. Tem pessoas que às vezes se perdem um pouco, ler e acompanhar o que a gente está dizendo. Vou tentar falar, trouxe apenas tem que para me orientar um pouquinho, tá? Então, o que eu queria começar, antes de chegar no assunto, até chegar ao tema central, então, do que a gente está falando, eu vou dar uma volta antes, né? Para falar um pouquinho das pessoas que vivem na igreja, já, né? Das pessoas, não vamos falar aqui dos neoconvertidos, mas daqueles que já, de uma certa forma, se consideram ter uma vida de igreja, uma vida de até certa forma de oração, que participam. É claro que, se você está vendo pela primeira vez, também, evidentemente, será muito útil. Mas vou falar para essas pessoas que estão aí, normalmente, vivendo na igreja e que sempre há necessidade de progredir. Mas primeiro, então, vamos começar com uma reflexão sobre a questão dos apóstolos antes de Pentecostes. Tá? Os apóstolos antes de Pentecostes, o que vocês acham? Eram pessoas convertidas ou não? Sim. Eu acho que já eram convertidas, só que o Espírito Santo ainda não tinha enviado sobre eles a sua sabedoria. Será? Vamos lá. Primeiro, eles largaram tudo para seguir Jesus. Só por esse fato você não pode dizer que não eram convertidos, né? Largaram tudo, deixaram os trabalhos, tudo, e seguiram Jesus. Tá? E agora, a segunda parte. Eles tinham a ação do Espírito Santo sobre eles ou não? Até ali não. Não, até então. Eu acho que sim.
Então eu vou citar a passagem quando missão dos 72 discípulos, quando eles voltaram, olha o que eles disseram: Senhor, até os demônios nos submetem em teu nome. Foram os discípulos que falaram isso para Jesus. E também Jesus, a São Pedro, ele disse: não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o Espírito, mas meu Pai que está no céu. São Pedro teve uma inspiração certa do Espírito Santo. Então podemos dizer que eles não tinham inspiração do Espírito Santo? Não podemos. Agora, podemos dizer que era uma forte efusão do Espírito Santo? Talvez não, né? Mas certamente existia uma ação do Espírito Santo, né? E no entanto, mesmo sendo convertidos, mesmo tendo essa ação do Espírito Santo, eram cheios de defeitos, digamos assim, primários. Cheios de defeitos primários. Ficavam discutindo para ver quem era o maior, né? Não tem a discussão lá, ficaram discutindo. Queriam, quando eles foram evangelizar uma aldeia, já não lembro mais, que eles não aceitaram o evangelho, a boa nova que Jesus mandava pregar, dizendo: Senhor, quer que mandemos fogo para queimar aquela cidade toda? Não falaram isso? Não foi São Pedro que diz assim: Senhor, ainda que todos te traiam, eu não vou te trair? E traiu na mesma noite, numa prepotência, achando, confiando nele. Então existia certamente uma mescla de conversão com a ação do Espírito Santo e, por outro lado, um comportamento ainda muito humano, muito cheio de vício, tá? E agora vamos a algo que a gente às vezes não reflete. Vamos pensar lá, até quem tem a Bíblia, né? Podia, se tiver a Bíblia lá, abrir em 1 Coríntios 3, versículos 1 a 4. Eu até tenho aqui, espera só um pouquinho. Sim. Alguém tem a Bíblia para ler aí? 1 a 4? Alguém pode levantar e ler aí para nós? 1 Coríntios 3, 1 a 4. 4 versículos só. 1 Coríntios 3, 1 a 4. A função dos pregadores, o meu é a função dos pregadores, seria? Não, eu acho que não é isso. 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, 1 a 4. Essa aqui, eu achei aqui, ó. Irmãos, não vos pude falar com uma pessoa. Esse mesmo, pode ler bem alto, isso aí. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais. Tive de vos falar como a pessoas carnais, como a criança na vida em Cristo. Eu vos alimentei com leite, não com alimento sólido, de acordo com a vossa capacidade. E nem atualmente sois capazes de tomar alimento sólido, pois sois ainda carnais. As rivalidades e contendas que existem no meio de vós, acaso não mostram que sois carnais e que procedeis de modo humano apenas? Quando um declara: eu sou de Paulo, e outro: eu sou de Apolo, não estáis apenas no nível humano? Pois que é Apolo? Que é Paulo? Não passam de servos pelos quais chegastes à fé. Tá bom, tá? Obrigado. Então, a gente vê que São Paulo fala claramente que eles se comportam de maneira humana através de ciúmes e contendas. Mas, se a gente vê bem atentamente, os cristãos de Corinto haviam passado pela experiência do Pentecostes, não do Pentecostes, no dia do Pentecostes, mas haviam sido batizados no Espírito Santo. Nos chama atenção isso, porque sofreram também a ação do Espírito Santo e no fundo, ainda tinham muitos comportamentos muito humanos, né? Ciúmes e contendas, a tal ponto que São Paulo disse: não posso vocês como a homens espirituais, mas como a homens carnais, né? Então vejam que existe uma situação em que existe uma primeira conversão, em que a pessoa realmente se volta para a igreja, mas
É o que eu sempre falo, é mais ou menos assim: você está caminhando, vamos simbolizar a Cristo, você está caminhando no sentido contrário, e no momento que eu sou iluminado pelo Espírito Santo, me volto para Jesus, e o certo seria caminhar em direção a Ele e não mais contrariamente ao humano. Só que esse ato de conversão não me faz me aproximar imediatamente de Jesus, me faz apenas voltar-se para Ele, porque todos os vícios trazidos durante toda a nossa vida continuam presentes, e se não trabalharmos com isso, nos tornamos apenas carnais, né? Homens que Deus não pode falar como homens espirituais. Vejam que Jesus, agora vou tocar em algumas parábolas de Jesus, como ele também quer falar a esse respeito, né? Ele diz no livro de Lucas, quando existe aquele episódio da oração do fariseu e do publicano que estão no templo a orar, em que o fariseu diz o seguinte: graças te dou, ó meu Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. Vejo que esse fariseu, dá para dizer que ele não era uma pessoa convertida? Jejuava 2 vezes por semana, pagava o dízimo de todos os lucros, certamente estava no templo a orar. Estava no templo a orar. Pelo menos ele se considerava uma pessoa convertida. Pelo menos se considerava, né? No mínimo isso. E Jesus quer abordar justamente esse aspecto, né, de pessoas que estão na igreja e se consideram realmente convertidos, e de fato de alguma forma são, porque senão, se ele não entendesse que Deus é superior, é alguém superior que eles devem seguir, não estariam ali, a menos que fosse só por uma vantagem totalmente pessoal, mas normalmente existe algum elemento de fé nisso, né? E numa outra passagem, que é a passagem do filho pródigo, quando volta o filho pródigo, o outro que estava sempre na casa do rei vai dizer, né, que o rei faz uma festa para o filho pródigo, né, que simboliza Deus. Ele vai dizer: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir a ordem tua, e nunca me desses um cabrito para festejar com meus amigos. E agora que voltou esse teu filho, que gastou teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Veja, o que o filho que estava com o rei o tempo inteiro, ele disse que servia a Deus há tanto tempo, sem jamais transgredir uma ordem de Deus. Então esse filho era alguém que estava convivendo na casa do pai. E no entanto, a inveja o tomou conta dele, tá? Então ele teve um sentimento muito humano de inveja, misturado com aquela dedicação que ele tinha a Deus, tá? E além disso, também Jesus vai abordar essa questão aos apóstolos, que já vimos que eram convertidos. Quando discutiram justamente para saber quem era o maior, Jesus coloca uma criança no meio deles, né, e diz: se não vos transformardes, não vos converterdes, portanto, e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Assim sendo, existe uma segunda conversão que já vamos falar sobre isso, né? A conversão é um processo, mas parece que há fases mais acentuadas, né? Na verdade, eu vou citar agora aqui muitos comportamentos de pessoas que estão na igreja, que são típicos dessa mistura de elementos muito humanos que não se encontram nos santos. Os santos já extirparam isso da vida deles, né? Mas que estão presentes, e eu vou dizer assim, talvez 90% dos que estão na igreja,
muito alta, com certeza, né? Com certeza é muito grande. Então, o primeiro vou colocar mais assim para o lado, quando entra no lado pentecostal, é o apego às graças sensíveis, né? Tem-se normalmente um amor, quase que um amor comercial com Deus. Eu venho à igreja para receber graça. Então, é um amor que, no entanto, não é um amor que serve a Deus, mas que se serve de Deus. Então, em vez de servir a Deus, serve-se de Deus. Ou seja, a pessoa descobriu a bondade de Deus e quer sempre mais graça. E mais graça para ele. E sempre nova graça. Então, se ele vai à igreja é para receber novas graças. Não para glorificar a Deus. Não para agradar a Deus sem apego nenhum. Esse é um primeiro comportamento típico. Então, ele busca essa satisfação pessoal em Deus. Depois, é muito fácil da pessoa que está na igreja há muitos anos ter um comportamento típico do fariseu. Eu sou um bom cristão, sou melhor que os outros. Sou melhor cristão que os outros. É típico do fariseu, né? Então, esse conceito, eu sou um bom cristão, tem inúmeras consequências. Inúmeras. Então, ele considera-se primeiro merecedor dos favores divinos. Acha que porque é um bom cristão, Deus tem que dar graça para ele. É um comportamento típico. Então, se vem sofrimento, acha que está sendo injustiçado por Deus. Depois, gosta de dizer o que os outros devem fazer, porque ele se considera melhor, ele se considera superior aos outros, então sente-se no direito de ditar comportamento para os outros, cobrar dos outros atitudes. Na verdade, é porque ele tem um alto conceito de si próprio. Depois, normalmente é rigoroso com os defeitos alheios e muito tolerante com os próprios. Não enxerga os próprios defeitos, mas os outros apontam com o dedo, e por isso é muito fácil de criticar, de condenar os outros, de julgar. Ou seja, é muito apegado ao próprio parecer, a si próprio, a coisas às vezes pequenas, muito. E como a gente às vezes vê triste, gente da igreja de 20, 30 anos de igreja brigar para sentar num banco porque o banco é dele, ou para fazer aquela leitura, ou para fazer coisas mesquinhas, de egoísmo, pequenas, que são nada, não aprendeu a renunciar a nada, não conseguiu ainda assimilar isso, e no entanto se acha um bom cristão, porque vai à missa até mais uma vez por dia, se confessa, etc e tal, mas tem esse autoconceito e se julga que tem mais direito que os outros, porque está ali na igreja mais tempo, mais vezes. Além disso, como o filho que não era pródigo, o outro tem inveja às vezes da graça do que os outros recebem. É muito comum, dentro do ambiente da renovação carismática. Meu Deus, isso é um problema, Margarida está aqui, não me deixa mentir, Está aí, não está? Não está aí agora, Então, quem sabe, um recebeu lá um carisma, o outro já fica com inveja. Ele tem que ter recebido, não o outro. Por quê? Então, é muito comum a inveja, e é muito presente dentro dessa igreja, Isso aí, até às vezes a gente vê, é só fazer um padre que tem uma hora de pregação, começa a lotar a igreja, pronto. Todo mundo começa a falar mal dele, Por algum motivo, por que isso? Porque na verdade está tendo sucesso na pregação dele, Os outros invejosos já começam as críticas. A outra, quando tem algum apostolado que tem algum sucesso no apostolado, atribui esse sucesso a si próprio e não a Deus. Até diz exteriormente, não, graças a Deus está indo bem, mas no fundo acha que é por causa dele. É por causa dele que a coisa está acontecendo. Também acontece isso. E apropria-se muitas vezes das graças e carismas que Deus nos dá. Enfim, o problema todo é de quem está na igreja. Tudo isso é consequência de uma só: estar na igreja e achar-se que é um bom cristão por causa disso, como o fariseu. E mais, ele ainda acha que do jeito que está bom assim, estou vivendo bem, estou lá, faço meus deveres de cristão, estou lá na igreja, está bom assim.
né? E isso que é fatal para a vida cristã. Gera realmente a hipocrisia do fariseu, que desmerece as outras pessoas, desqualifica as outras pessoas, supervaloriza a si próprio e, na verdade, vai para trás, né? E nesse caso, são unânimes os santos que dizem que nos caminhos do Senhor, quem não avança retrocede. Veja que eu trouxe apenas aqui o livro Diálogo de Santa Catarina de Sena, mas essa frase é mais atribuída a São Bernardo, né? Mas no livro Diálogo, que aliás é uma mensagem muito parecida com a da Vassula, para quem não sabe, o Diálogo foi ditado a Santa Catarina de Sena com ela em êxtase, né? Só que ela era semi-analfabeta, espiritual, anotava o que elas ditavam, e esse é o resultado, o livro Diálogo, muito bom, aliás, por sinal, né? Então, vai dizer aqui uma determinada passagem aqui: enquanto viveis neste mundo, podeis e deveis progredir. Se alguém estaciona, por isso mesmo retrocede. Então, no momento que eu disse, está bom assim, e não quero ir adiante, mas é muito pouquinho tempo para começar a ir para trás. É como você, com um barco a remo, né, nadar contra uma correnteza, que não precisa ser muito forte, uma correntezinha fraca. À medida que você vai remando, está indo para frente. Parou de remar, tem uma inércia que vai um pouquinho mais, e daqui a pouco já começa a voltar para trás. Tá? Essa é o centro do que hoje vim a falar para vocês. E o pior é que essa diminuição é muito sutil. A gente não percebe do dia para a noite, não. Não pensa que é assim, de uma semana para outra, de um mês para outro, não. Você vai ter que comparar assim, uns 2, 3 anos para trás, aí eu começar a olhar para ver o fervor que você tinha, o fervor que tem agora, aí vai começar a perceber a diferença, que não é fácil, não é simples fácil de perceber, né? Bom, essa necessidade, então, de ir atrás, de ter como se diz, uma segunda conversão, diz um padre chamado Garrigou Lagrange, que decorre de 3 fatores principais. O primeiro, que eu falei, é esse orgulho espiritual, se considerar um bom cristão, de estar na igreja, eu cumpro meus deveres, está bom assim. Esse é o primeiro. O segundo ele chama de sensualidade espiritual, ou seja, é o apego às coisas sensíveis, é esse amor comercial, que eu venho para a igreja e venho para as orações, para o cerco de Jericó, né? Venho para outras coisas, sempre para obter a graça, sempre para ter mais graça. Evidentemente que tem as promessas divinas, mas com o tempo a gente começa a ver que devemos glorificar a Deus, não importando se tenhamos graças ou não, né? Esse é o correto, isso é o mais correto. E a terceira, ele fala que é justamente a preguiça espiritual. Né? Por quê? Porque a preguiça espiritual, no início a gente tem muito desejo de atuar para Deus, glorificar, e aquilo vai às vezes sendo tomado com o tempo uma certa aridez, e a pessoa perde o ímpeto, né? E com isso também começa a parar e achar que está bom assim, né? Como eu falei, né? Então, agora vamos chegar num dilema, digamos assim, né? Que é onde eu vim interessante isso aí. Está ao nosso alcance extirpar esses vícios de orgulho, de inveja, todas essas coisas que eu citei? Será que assim nós conseguimos facilmente isso? Eu diria assim que é impossível, né, por nós mesmos fazermos isso, né? É só através de uma graça realmente sobrenatural, né? Veja, eu separei um trecho aqui de Santa Teresa de Ávila, do Livro da Vida. Ela diz assim, já um pouco mais adiante, um pouco mais à frente: coisas como estas, não se incomodar que falem mal de nós, contentar-se até mais do que quando falam bem, desprezar a honra, desapegar-se dos parentes, até nos cansar a presença dos parentes, e outras coisas dessa espécie, são antes bens sobrenaturais,
ou contrários à nossa inclinação natural, que só podem ser concedidos por Deus. Não está ao nosso alcance esse tipo de coisa. Só a graça de Deus é capaz de operar isso em nós. Tá? No entanto, é bom ter consciência de que existe santos que superaram isso e que Deus quer fazer isso com todos. Tá? Então, a diferença do fariseu agora com o publicano. A oração do publicano, ele vai dizer assim: o publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu. Não se mostrava nem digno de rezar, tamanha era a humildade dele, né? Batia no peito e diz: ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Né? Agora vamos entrar então em algumas passagens da verdadeira vida de Deus. E peço que abram lá em 1 de novembro de 87. Essa é uma passagem só. Já vou só um pouquinho. De novembro de 87, tá? 8 de novembro de 87, página 165. Isso, página 165, na última coluna, na segunda coluna. Ali no terceiro parágrafo, acho que é quarto parágrafo, que começa a falar com o nome de Vassula. Acharam? De novembro de 87, página 165. Então vamos lá, só uma frase mesmo. Vassula, estou satisfeito em ouvir tuas palavras, porque, a não ser que percebas tua indignidade, não iniciarás teu caminho para a perfeição. A não ser que percebas a tua indignidade, não iniciarás o caminho para a perfeição. Veja um pouquinho ali em cima as palavras que ela diz, né? Quem achar está no meio daquele parágrafo ali. Vou ler aqui, ver se conseguem localizar. No meio do parágrafo: Senhor, como poderia eu ousar rezar pelos outros? Acharam? Tá. Senhor, como poderia eu ousar rezar pelos outros que são muito melhores do que eu? Como a mais miserável poderia rezar por alguém melhor do que ela? Isso me lembra vossas palavras sobre a trave no próprio olho e o cisco no olho do irmão. Tá bom até aqui. Tá? Então veja o sentimento dela de ser a mais miserável de todas, de considerar as outras pessoas melhores do que ela. E é a mesma situação do publicano, da humildade que tem de não se considerar ser digno nem de erguer os olhos para o céu. E é o que Jesus diz: então, a não ser que percebas a tua indignidade. A diferença é muito grande do fariseu, né? E uma outra passagem, essa não está no livro, porque é uma mensagem agora recente, né, de Vasco 30 anos 12, foi até colocado ali no grupo do WhatsApp da VBD, né? E Jesus diz assim: dia 31 de maio de 2018, né? Estou convidando todos aqueles que reconhecem sua miséria, e sua necessidade de salvação, a darem um passo à frente. Né? Essa mensagem lá. Né? Então Jesus convida a dar um passo à frente, só que devem reconhecer a sua miséria, a sua indignidade. Né? Então, já Jesus, a Santa Catarina vai de cena, vai justamente dizer essas palavras sobre a segunda conversão. Ele diz assim: de fato, existe uma segunda iluminação para quem aspira à perfeição. Essa segunda iluminação é um fato.
que é obra, evidentemente, como eu falei, sobrenatural do Espírito Santo. E agora vamos ler então lá em 31 de julho de 87 o que Jesus vai dizer à vassula. São várias passagens, tudo na mesma data, na página 121. 121. Acharam? 121. Então Jesus vai dizer lá na segunda coluna, né, da página 121, lá em cima: dou-te minha graça para que alcances um grau maior de meditação, enquanto ao mesmo tempo purifico a tua alma para esse desígnio mais alto. Então Jesus diz assim: eu estou te concedendo uma meditação mais profunda e ao mesmo tempo purifico a tua alma. Tá? Primeiro ele já está dizendo que a meditação é uma das primeiras formas de oração, como eu já falei da outra vez, que a oração começa com a meditação. Depois, logo em seguida, ele vai dizer no parágrafo seguinte: vassula, desejo que obtenhas um grau mais alto de meditação. Precisas crescer. Bem amada, afasta todas as sombras de dúvida de tua mente, sombras que te angustiam. Quero que progridas, quero que tua alma atinja a perfeição e pureza. Quero fazer tua alma avançar para esta maior e mais delicada luz. Tua alma, assim purificada, será capaz de oferecer-lhe virtudes escondidas em perfeita pureza. Então, Jesus quer justamente esse progresso, que é uma graça que Ele mesmo concede. Então, na verdade, de alguma forma, o nosso orgulho precisa ser esmagado, precisa ser extirpado. Na verdade, eu acho que até o apego às consolações é um pouco de orgulho, porque a pessoa é muito egoísta, ela é centrada em si. Então ela quer mais coisas porque ela está centrada nela mesma. Enquanto o real convertido, o centro dele se desloca para Deus. Ele passa a ser secundário, a pessoa mesma. Ela começa a olhar sempre a glória de Deus e não a própria vantagem pessoal que Deus lhe dá. Então é um deslocamento do centro da vida da pessoa e precisa ser esmagado. Os teólogos espirituais vão dizer que essa segunda conversão aconteceu com São Pedro e com os apóstolos, não foi em Pentecostes, não. Eles dizem que foi quando Jesus morreu na cruz, que foi quando eles viram todas as suas esperanças perdidas. Que São Pedro, principalmente, que negou 3 vezes, chorou amargamente a morte de Jesus. Possivelmente até considerou que ele foi culpado da morte de Jesus porque ele devia ter lutado. Achava que podia fazer tudo a hora que Jesus, até o momento que Jesus estava no lado dele, desembanhou até a espada, até cortou a orelha do soldado. Saiu Jesus do lado dele, amarelou na hora, como dizem, amarelou e chorou amargamente. E todos os apóstolos tinham largado tudo, tinham deixado a profissão, tinham colocado toda a esperança em Jesus, que ele era o Messias, e de repente estava morto na cruz. Acabou tudo. Acabou tudo. Foi-se toda a nossa esperança, foi-se tudo. E ali eles sofrem esse pesado baque espiritual, que não pensa que é coisa fácil. É simplesmente você apostar todas as fichas de uma coisa e ver que aquilo tudo deu errado. E agora? O que vai ser? E depois Jesus ressuscita e ali eles dizem que eles têm a segunda conversão, que na verdade São Pedro faz a profissão de fé depois, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. 3 vezes, É a segunda conversão. Então, só que esse orgulho realmente, de alguma forma, precisa ser extirpado e não está ao nosso alcance. É por isso que Deus precisa agir em nós. Evidentemente que quando Deus precisa agir em nós,
nós devemos querer ter o desejo anterior que Deus queira. Faça, tá? Devemos ter o desejo. Então, na verdade, eu já até pensei muito nisso, como adquirir uma humildade tamanha, tá? Eu vou dizer para vocês, a primeira coisa é desejar a Deus, é desejar a santidade. Porque no momento que fazemos isso e tentamos colocar em prática, muito rapidamente Deus nos mostra o quão impotente a gente é para mudar a gente mesmo. A gente começa a perceber que não consegue mudar as coisas que a gente quer. E com isso vamos tendo humildade, tá? De aceitar que o outro também pode ter defeito, que o outro, se eu não tivesse a graça de Deus naquilo que eu tive, eu seria pior que ele, tá? E começamos a nos tornar menores. Tá? No momento que eu busco a Deus, não me considerar, tá bom assim, não, eu quero buscar a santidade, vou corrigir meus defeitos, vou começar a mudar a minha vida. E isso não é sair e fazer apostolado, não. É ali, no dia a dia, no lugar onde eu estou, no meu trabalho, na minha família, na igreja, em qualquer lugar que eu esteja, me comportar como uma pessoa cristã que leva em conta e está atento aos próprios defeitos, às próprias falhas, e daí eu esbarro na minha própria impotência total. Impotência, aí a gente vê, preciso da graça de Deus, e se alguém pode me dar a vitória, é o próprio Deus. Caímos naquela realidade de São Paulo, que não faço o bem que quereria, mas faço o mal que não quero. Mal a gente faz alguma coisa, já foi uma impaciência, já foi uma palavra mais ríspida, já foi uma preguiça, já foi uma fofoca de outra pessoa que levei um defeito da outra pessoa que não deveria, e a gente começa a ficar atento e começa a perceber, eu não tenho jeito, se Deus não me resgatar, não tenho jeito. Tá? E aí nos tornamos realmente um pouco mais humildes. Acontece que às vezes chegamos então nessa realidade, e às vezes Deus trabalha conosco trazendo certas circunstâncias da nossa vida que auxiliam nesse processo, evidentemente, se eu tenho esse desejo de progredir. Então o desejo está na raiz, né? Tantas vezes Deus fala para a vassoura, né? Desejai-me, né? Ele fala tantas vezes, agora não anotei uma passagem dela, mas são inúmeras, né? Se vocês lerem as mensagens, né? Então, às vezes, esse processo vem através da aridez, né? E a aridez está lá também em 31 de julho de 2007, na mesma mensagem, onde ele vai dizer, estão ainda na página lá, tiraram da página? Logo em seguida da passagem que a gente terminou de ler, de minhas virtudes escondidas em perfeita pureza, logo em seguida, no parágrafo seguinte, vai dizer, através da meditação alcançará altos graus de contemplação. E aí fala da aridez. Essa aridez e sentimento de desolação que te deixam pensar, tudo isso acabou. Lembra dos apóstolos? Tudo isso acabou. Né? Acontece porque retirei de ti parte de minha luz. Não temas, no entanto, alegra-te, porque sentes a diferença, retirando parte da minha luz, reforço o teu desejo de buscar-me, e assim infundo uma luz mais delicada em teu intelecto. Então esse processo que os teólogos espirituais são unânimes de dizer que é preciso uma graça diferenciada, outros fatores na vida, não apenas a aridez. A aridez é um dos processos, né, que pode levar a isso, talvez o menos penoso, né, Eu diria que esse processo, para extirpar o nosso orgulho, principalmente, não escapa de alguma forma de sofrimento. Não escapa. Existem outras que as pessoas se dizem, por exemplo, às vezes uma perda de bens temporais, a pessoa, uma inversão financeira que vai à falência, vê tudo perdido, às vezes uma situação, a morte de um ente querido, né? Às vezes que a pessoa rezou, lutou, tentou e não deu nada, perdeu todas as esperanças, né? Que foi, acho que, assim, particularmente um pouco na minha vida. E depois doenças, às vezes, né? Ou até chamadas crises de escrúpulos. Alguém sofre de toque aqui? Alguém sofre de toque? Bom, quem sofre de toque, já li inclusive um bispo recente, americano, falando que a pessoa que sofre de toque, quando
realmente se dá a luta pela perfeição, há uma inclinação forte de ter crise de escrúpulos. Tá? Ter crise de escrúpulos. Começar a achar que tudo é pecado. E é um sofrimento terrível. Conheço uma pessoa, talvez a Margarida tenha pegado uma situação, que ela sente que está tudo perdido mesmo, que para ela não tem mais jeito nenhum. Né? Eu conheço uma pessoa, justamente isso, coisas do tipo, saiu do estacionamento pago, né? Esqueceu, estava distraído, saiu com o carro, aí lembrou, foi lá, pediu mil desculpas, pagou, achou que tinha pecado mortalmente. Não podia já não comunga, não vai à comunhão. Né? E coisas assim mínimas, que a pessoa não se vê livre, chama-se crise de escrúpulo. E normalmente as pessoas são mais suscetíveis que têm toque, mas pode acontecer com todos. E aconteceram com muitos santos, aliás, dizem que é comum. Né? Então, uma dessas coisas certamente poderá acontecer mais cedo ou mais tarde. Né? Então veja, eu vou voltar agora um pouco à questão da ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo, por que eu disse que eu fiz frisar essa questão de que, embora até os discípulos de Corinto, os cristãos de Corinto, tenham recebido a mensagem, veja a situação deles, era muito diferente da dos apóstolos, dos discípulos que viveram 3 anos de Jesus, com Jesus, uma vida abnegada, tinham largado tudo, tinham andado com andarilhos, sem casa, sem lugar para morar, tudo acreditando no Mestre, diferenciado dos Coríntios, tá? Que foram lá, receberam a mensagem, receberam o dom do Espírito Santo, mas não tinha nada da vida anterior de abnegação e de seguir Jesus. Então veja a diferença. Eles estavam no início de caminhada, enquanto os discípulos estavam muito depois, já tinham passado pela morte, pela ressurreição, já tinham passado todo aquele processo. Quando veio o Pentecostes sobre os apóstolos, foi algo extraordinário. E um pouco disso se passa também para os cristãos de Corinto, mas não no mesmo nível. Eles vão ter que passar por esse processo de purificação, e é por isso que São Paulo fala, eles teriam que falar a ele como homens carnais ainda, porque ainda não cresceram espiritualmente. E o próprio São Paulo também, ele era zeloso, fariseu, convertido, perseguia os cristãos por amor a Deus, porque ele achava que aquilo era a verdade. Né? Não pense que São Paulo era alguém não convertido, ele era dentro da lei judaica, ele era um convertido. Então, quando veio a revelação do Espírito Santo de Jesus para ele, também foi outro processo. Bom, então o Espírito Santo, quando age na pessoa, ela vai agir normalmente segundo o estado que a pessoa se encontra de alma, e vai produzir efeitos diferenciados, muito diferenciados numa pessoa e para outra. Agora, é bem verdade que para algumas pessoas parece que o progresso é muito rápido. Inclusive, selecionei aqui um texto de novo de Santa Teresa, que ela diz que às vezes um quase recém-convertido recebe tanta graça que chega até a receber a contemplação logo no início. Ela vai dizer assim, no livro do Caminho de Perfeição: Deus sabe atrair certas almas para si por meio de consolos. Chega mesmo a elevá-las à contemplação, mas raramente e por pouco tempo. Assim faz para experimentar-se com aqueles favores quererão dispor-se a gozá-los com frequência. Então, às vezes Deus dá uma conversão profunda e até dá graça, dá coisa grandiosa no início da pessoa, e depois aquilo vai retirando um pouco da sua luz, como diz Pravassula, porque a pessoa tem que se formar espiritualmente, e essas consolações espirituais estão num plano humano, num plano dos sentimentos. E quando fala na questão do espírito, eles estão num outro plano, num plano espiritual, que aí vem a diferença entre gozo espiritual e o gozo carnal, que é muito diferente. Mas normalmente, quando se apela muito pelos sentidos, até às vezes um misto das coisas, também é difícil quando Deus toca, as pessoas vão se emocionar, Mas é certo que a emoção
não pode produzir a graça, mas é a graça que tem que produzir a emoção. Então é diferenciado, é diferente isso. Mas isso agora não é um objeto, né? Agora, o que é objeto que nos faz compreender, é uma coisa que eu tinha muita dificuldade no início, a compreender a questão pentecostal. A saber exatamente, primeiro, é uma graça grandiosa? Evidentemente que sim. Eu diria assim que é uma graça muito grande, porque é o início da conversão das pessoas e talvez seja a melhor maneira que Jesus possa ter de converter as pessoas. Eu não conheço hoje em dia meio mais eficaz, tá? Agora, é bem verdade também que as pessoas começam a se fixar naquele lado emotivo, sensacionalista da coisa e não sai dali. E São João da Cruz vai dizer, olha, se a pessoa fica ali, ela permanece grosseira na fé. Ele fala essas palavras mesmo, duras, grosseira na fé, tá? Porque ela tem que progredir. E esse desejo de perfeição e saber que existem coisas muito superiores àquilo ali. E como é que saber? Olha para os comportamentos todos que a gente falou. Se tem intriga, tem inveja, tem ciúme, tem preguiça, não consegue se abnegar, não consegue sair de si mesmo, não consegue nada disso. Olha, está faltando muita coisa. Está faltando muita coisa, eu preciso ir adiante. Tá? E essa consciência e esse desejo de progredir que tem que existir. Tá? Por fim, eu só queria colocar, como a gente fala muitas vezes na contemplação, né? Alguns dos sinais, né, que Jesus fala aqui da meditação que é ir para a contemplação. E Jesus fala dos sinais que vão indicar que existe essa passagem está ocorrendo na nossa vida. Né? Então, primeiro ele diz assim, quem está acostumado a fazer meditação, o que é? Na meditação, você vai discorrer com o raciocínio, encadeamento de raciocínio, seja às vezes com o apoio de uma leitura da Palavra de Deus, uma mensagem da VVD, qualquer outro livro espiritual, ou mesmo meditando o mistério do terço, do rosário, né? Aliás, a meditação do rosário, cada vez mais eu entendo que nunca se deve deixar o terço, o rosário, até eu diria, né? Então, com o tempo, isso vai chegando num certo esgotamento. A pessoa não tem mais aquilo para ele é pesado, não aguenta mais. No início é saboroso, a pessoa se detém com aquilo faz bem, faz até discurso para ela mesma e tal, e sente um certo sabor, um gosto, e com o tempo aquilo vai trazendo uma secura, uma aridez. E por outro lado, a pessoa gosta de estar só com atenção amorosa em Deus. Ela não quer mais pensar em nada, só ficar na presença de Deus, entre esse estado, né? E que também não é uma coisa assim, daqui para frente assim, não, às vezes vai, volta, vai progredindo, né? É uma coisa devagar. Então, enquanto tiver facilidade nesse discurso, nesse raciocínio, na meditação, deve continuar com a meditação. Essa é a primeira dica, né? Depois, a segunda é a indicação de que a coisa está vendo, é que a pessoa não tem vontade de colocar a sua atenção às coisas do mundo. As coisas do mundo não a atraem mais, o que atrai a ela é as coisas de Deus. Então ela não se volta mais, as coisas do mundo, festas, televisão, diversões e tal, ela não tem essa atração. Por quê? Porque se houver essa atração, pode estar acontecendo, na verdade, com o efeito da tibieza. Eu parei, deixei o meu fervor e comecei a ser atraído de novo para as coisas do mundo. Isso aí é efeito da tibieza e não propriamente de uma graça do Espírito Santo. Tá? Então ele vai dizer, enquanto que se o seu desapego do mundo continua, mas agora a aridez na meditação começa a tomar conta, talvez Deus te chama por uma coisa maior. E não se refere a distrações na oração, veja bem, distrações na oração é uma coisa que vão acompanhar praticamente o resto da vida. Ele só para lá quando estiver na altíssima contemplação, quando passa na chamada terceira conversão, que é algo que nem vale a pena abordar, eu também não teria nem capacidade para falar para vocês, né? Mas lá parece que as distrações somem, tá? Então as distrações elas acompanham a gente, tá? É uma coisa muito mais de vontade, de estar na presença de Deus, de estar ali, e à medida que as distrações vêm, você volta, lembra que está na presença de Deus, fica um pouquinho ali, daqui a pouco a distração de novo, volta de novo, sem ficar bravo consigo, porque
é assim mesmo que funciona, nossa cabeça é assim, e não nem se enervar consigo mesmo, né? Mas enfim, e o sinal mais certo então de São João da Cruz, que é gostar de estar a sós com atenção amorosa em Deus, gostar dessa exercício da presença de Deus, de estar ali diante de Deus, diante do Santíssimo, qualquer outro, né? Que isso é um chamado para a oração contemplativa, né? Isso aí está tudo no livro da Subida do Monte Carmelo de São João da Cruz. Então a questão primeira que eu colocar para finalizar, né? Falei que hoje não ia ser tão vou ter que inventar assunto aqui agora que o tempo acabou, mas eu posso abrir para perguntas, né? Então, que eu falei, a questão primeira está no desejo de Deus, né? A partir do momento que eu quero sim, que já é uma graça, evidentemente, é a primeira que a gente tem que pedir, a sede de Deus, né? Tem assim como a corça, anseio pelas águas vivas, minha alma tem sede de vós, Salmo 41, 42, não sei mais, né? Então, essa sede de Deus, ela tem que ser concretizada, ou seja, eu começar a ter uma vida de oração, de mortificação, de vida sacramental, e aí essa sede de Deus, que às vezes é fraquinha no início, não esperem uma grande sede de Deus, ao menos uma graça muito especial de Deus, essa sede de Deus é fraca, e aí ela vai progredindo, né, com essas atitudes, com atitudes concretas de oração, ação, vida sacramental, esse desejo vai aumentando. E chega um momento que realmente Deus permite esse tipo de provações. Eu não sei se é tanto permite, porque Ele mesmo diz no vassoura que eu retiro um pouco da sua luz, né? Quase que uma coisa sobrenatural, para que aconteça esse processo da segunda conversão, que vai nos trazer realmente uma humildade mais profunda, esse desapego, esse lutar somente pela glória de Deus, sem fazer muito caso de si próprio, né? E é tantas coisas que as pessoas, por exemplo, não param de reclamar, né? Reclamam de tudo. São João da Cruz diz que quem reclama muito nem bom cristão é. Né? Então, tem que cuidar bastante disso, né? Então, vou abrir aí para perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, está aberto, já que temos mais algum tempinho aí. Eu quero fazer uma pergunta, pode ser assim, bem sucinto. Sobre a segunda conversão, né, que você disse que a pessoa tem que ter, reconhecer as suas misérias, ter a humildade, né? E o que mais assim que a gente poderia fazer por nós mesmos para alcançar então uma segunda conversão? São as disposições interiores que chamam, né? Bom? A gente pode disposições interiores que a gente tem que ter para que Deus haja e produza em nós a segunda conversão, que nos dê essa humildade mais profunda, tá? Então, porque a humildade a gente sabe que tem que chegar lá, mas nós não conseguimos chegar nela, tá? Então essas disposições interiores são aqueles justamente, primeiro esse desejo de Deus que eu falei, e a aplicação nos exercícios espirituais, a meditação, a vida sacramental e a mortificação. Aliás, oração e mortificação andam juntas, não pense que andam separados. Se você acha que pode progredir sem mortificação, pode esquecer, tira o cabelo da chuva, tá? Essas são as duas coisas juntas, não existe uma coisa separada da outra, tá? Então é isso, as disposições interiores são essas. E aí, aguardar que uma hora, com certeza, se Deus vê que digamos, é uma alma de boa vontade, digamos, né? Jesus fala muito nas almas de boa vontade, né? Ele vai realmente produzir aquilo, porque é o que ele mais deseja. Mas é como se ele quisesse assim, ó. E eu já cheguei a essa conclusão. Parece que ele quer que a gente dê o máximo de nós, para daí ele vir nos socorrer. Você fez o que era possível, humanamente falando, o que está ao teu alcance. Ele quer que nós façamos o que está ao nosso alcance, né? E a gente pensa, poxa, eu acho que mais do que isso está difícil. Daqui a pouco você acha mais uma brecha, não, aqui cabe mais uma oração, aqui posso fazer mais isso aqui, ele posso, entendeu? Então você começa a ter uma vida de oração e isso vai de repente trazendo, de alguma forma, a graça vai vir. É só aguardar que vai acontecer. Então são as disposições interiores. É só isso, não tem muito. Então oração, meditação, mortificação e vida sacramental. Não tem outra coisa. Tá bem, obrigada. Mais alguém? Você falou alguma coisa a respeito, no momento da meditação, a respeito do raciocínio. Eu estava escrevendo aqui, mas foi muito rápido, eu não
A meditação é sempre um encadeamento de raciocínios. Então você pode, por exemplo, no terço, encadeamento de raciocínios, né? Então você pode, por exemplo, no terço, Anunciação do Anjo à Virgem Maria. Imaginar a cena da Anunciação, a alegria, primeiro a confusão de Nossa Senhora, que ela ficou assustada com aquilo e tal. Toda a cena evangélica ali, e você pode meditar naquilo. Se alguma coisa te fizer bem lembrar alguma frase do Evangelho, você pode parar ali. Aliás, a meditação é muito produtiva, não ter pressa. Então você pode meditar, ensinar uma passagem do Evangelho, achou uma frase que aquilo te fala no coração, pare nela, enquanto aquilo produzir em você. Enquanto. Depois disso, continue. A próxima frase do Evangelho. Sim, não. Eu podia dizer assim, você falou assim, é saboroso, mas depois pode ser. Sim, não. Aí, não estou falando dentro de uma meditação, agora está falando ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo é que chega um momento que isso se torna muito difícil. É difícil, a pessoa não consegue mais aquilo também não traz, é árido para ela, é difícil aquilo, entendeu? Então ela, por outro lado, ela gosta de estar só na presença de Deus, só numa atenção amorosa, só olhando para Deus, sentindo a presença de Deus em si mesma e ficar ali. Agora, isso pode ser às vezes momentos breves no início, depois eles começam a ser maiores. Então, às vezes, parte você medita, parte você faz esse exercício, depois volta só a meditar, e a coisa com o tempo, devagar, esse processo, às vezes, é um processo lento, que pode levar até alguns anos aí, que você vai modificando. Mas é válido também meditar escrevendo? Meditar escrevendo? Sobre aquilo que você está lendo ou orando? Poxa, eu não li alguma coisa sobre isso. Eu acho que pode ser sim. Eu acho que sim. A escrita é um raciocínio que você transcreve, né? Pode ser sim. Não acredito que faça mal. Na verdade, é o rema, né, que acontece, né? Naquela palavra. Sim. Frei Inácio Larrañaga fala da questão de você ter o período que você está em contemplação e escrever. Existem algumas dicas que as pessoas dão assim, por exemplo, a questão do terço, né? Por exemplo, não é abandonar o terço. Nós estamos falando em meditação, na verdade, eu digo que é algo a mais que o terço. Você faz o terço normalmente, já tentando meditar, e depois fica mais um tempinho depois tentando fazer uma meditação, entendeu? Não abandone o terço. Eu tive essa dúvida, graças a Deus o diretor espiritual, não abandone o terço e fez muito bem. Hoje estou convencido que não deve se abandonar em momento nenhum. Até porque começamos a sentir depois essa sutileza que Jesus fala no livro da vassoura, uma oração mais sutil, né? Ele fala mais delicada, né? É algo, um ardor interior que a pessoa passa a começar a sentir dentro de si, né? Um ardor interior, e isso vai se tornando cada vez mais forte, e às vezes sente no próprio terço, durante a missa, em todo lugar, entendeu? Sente um ardor interior de ação de Deus. É essa operação que no início é muito delicada, que São João da Cruz vai falar, até insensível no início, e com o tempo vai se tornando muito sensível e concreto, que é realmente o sabor espiritual, que é muito diferente dos gostos humanos, porque é algo que vem de dentro, não é mais algo que vem de fora. Seria uma unção do Espírito Santo no interior da pessoa. É por isso que ele também fala para não se fixar em visão, em revelação, nada disso, porque isso faz parte dos sentidos, que é uma coisa humana. Os nossos sentidos, ouvido, visão, imaginação, é coisa humana, mas o ardor interior é algo divino, né? Embora que às vezes eu não busque, aliás, nenhum teólogo recomenda querer ter visão e revelação, nenhum, se é fonte de desvio, certamente é fonte de desvio isso aí, né? Então, pode acontecer que você tenha, então aproveite o ardor e não dê tanta atenção à visão, o ardor interior. Quando Deus produz uma revelação, imediatamente, interiormente, a pessoa sente uma paz, uma coisa muito grande dentro dela, né? E isso é só mais uma prova de que é de Deus, né? Porque quando é do demônio, normalmente causa perturbação, né? Causa perturbação na pessoa. Então, é mais ou menos isso. Eu queria falar, você estava falando do rosário e meditação. Eu comecei quando eu voltei para a Igreja Católica há 11 anos, eu vi na DVD que a gente precisava rezar o rosário. Então, no início desse meu retorno, eu ia muito para diante do Santíssimo e ficava rezando o rosário só contando as bolinhas. Eu sabia que bolinha separada era Pai Nosso e que bolinha
junto era Ave Maria. Depois fui aprendendo a meditar. E nesses 19 anos de caminhada com o Rosário, muita coisa do meu crescimento espiritual veio da meditação através do Rosário. Porque você, por exemplo, você pega lá o primeiro mistério da alegria, né? Você enuncia aquilo e você fixa aquele quadro. Aí você começa a olhar para Maria, por exemplo, né? Aí você vê aquela menina de 15 anos, você começa a olhar as circunstâncias que ela vivia, e muita coisa que eu aprendi, parece que Deus revela para a gente, quando você tenta, né, se apropriar daquele mistério, né? Sim. Então, assim, muita coisa que eu aprendi foi meditando no Rosário. Tem vezes que a gente vai rezar e a gente só consegue, na aridez mesmo, ser perseverante e fazer aquilo porque você se propôs a fazer. É exatamente isso. O Rosário é uma tábua de salvação quando a aridez bate. Tá? A aridez bate, sobra realmente, às vezes, o Rosário. Porque não conseguimos meditar quando a aridez é profunda. Né? E muitas vezes você começa mal e de repente você chega, por exemplo, no mistério de Maria apresentando o menino Jesus no templo. Aí você já nem vai começar a olhar para Maria e Jesus, aí você começa a olhar para Simeão e Ana. O que você aprende com Simeão e Ana? Então, o Rosário ele é riquíssimo. Dá para meditar o mesmo mistério de 500 maneiras diferentes. Então, assim, eu acho o Rosário um jeito de meditar apaixonante. Sim, é a meditação, só que realmente, assim, procure depois do terço ficar nessa, sem querer só estar na presença, sem meditar, sentir esse gosto, sentir esse que chamam de santo ócio, que muitos vão criticar, e que na verdade os teólogos espirituais vão elogiar e dizer que isso aí é graça de Deus, e não se apoquente com isso, porque isso é graça de Deus. Se sentir gosto nesse silêncio de estar na presença de Deus só e sentir algo bom, também, digamos, pode terminar o terço e prolongar mais uns 10 minutos, 15 minutos, né? Só nessa meditação silenciosa, sem tentar discorrer muito. Se funciona, se não, continue com o Rosário. Como diz, enquanto trouxer sabor e gosto no Rosário, continue com o Rosário, né? Continue na meditação, diria assim, que pode ser o Rosário uma das melhores, talvez, né? Eu não sei, mas o Rosário tem uma coisa assim, divina, muito forte, que não dá para abandonar, né? Mas a meditação em si, eles recomendam às vezes textos específicos. Por quê? Porque eles vão dizer assim, a pessoa pode rezar o terço a vida toda e continuar pecando, mas se a pessoa medita, ou ela larga a meditação ou larga o pecado, porque a meditação nos confronta. A meditação nos confronta. Ela faz com que enxergue o nosso erro e nos confronta. Ou você larga a meditação ou larga o pecado. E o terço, por incrível que pareça, não como a senhora reza, é um terço meditado bem, assim é difícil também, porque já há uma meditação, né? Mas quando a pessoa assim, muito, como a senhora falou, de contar as Ave Maria, só rezar e às vezes a cabeça está longe, a pessoa reza o rosário e continua a mesma vida que antes, fica quase que nem o fariseu. Eu faço minhas orações lá e eu sou bom cristão e rezo meu terço e tal, e não muda nada. E de novo chegamos quase no ponto inicial aí da palestra. Fica na oração focal, né? Sem a parte isso, espiritual. sem a parte espiritual. Agora, já foi. Tem aquele senhor ali. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Não, eu queria apenas, voltando à proposição anterior, ao início da proposição, queria dizer que a conversão é um processo contínuo. Sim. Não me parece que haja uma primeira, uma segunda. A conversão é um processo contínuo, produzido pela graça de Deus, pela intimidade da pessoa com Deus. Aí vai indo a conversão. Nós jamais teremos alguma coisa para não converter. Ao contrário, nós teremos a vida inteira para nos convertermos a Deus. Sim, eu diria que o senhor está certo, só que normalmente se apontam momentos fortes em que a graça de Deus atua mais fortemente do que em outros, né? E esse ponto que eu coloquei é um ponto crucial, porque a pessoa, ela está às vezes na igreja, ela não sente a necessidade de progredir,
e ela precisa extirpar uma coisa que ela não consegue por forças próprias. E no momento, enquanto ela não entender que ela é capaz, que ela é um nada, que só Deus pode socorrer, ela não vai adiante. Então, na verdade, existe esse processo contínuo, mas tem essa parte em que parece que a pessoa tem que se acordar por uma coisa mais elevada, diferenciada. E isso não sou eu que estou afirmando, não estou só afirmando, é o que a gente vê em vários. Por exemplo, todos falam que a contemplação é uma graça especial do Espírito Santo que a pessoa recebe. É uma graça especial, porque diz assim, de repente a pessoa se vê iluminada de uma maneira diferente, tá? E que antes ela não tinha, e ela percebe isso nitidamente na vida dela, tá? E isso acontece de fato. Então é um processo contínuo, claro que é. Nós temos que ter as disposições interiores, oração, desejo de Deus, mortificação, e aí aquilo vai tudo se progredindo. Às vezes parece que estacionamos e na verdade vamos progredindo, mas existem momentos diferenciados, fortes, existe uma atuação da graça mais forte na vida da gente.